Obrigado aí. Muito obrigado pela presença de todos. Começando aqui mais um webinar. Hoje tem a presença aí do ilustre Dr. Henrique Bassi. Quem não conhece, quem já não ouviu, eu vou fazer, faço questão de apresentá-lo aí, uma pessoa aí especial. Obviamente que eu poderia começar com o currículo dele, né? Todas as descrições formais, mas eu não vou fazer isso, deixar isso para conta dele, ele fica responsável por se descrever, fica melhor assim, né, Henrique? Claro, Nosso, perfeitamente. então eu vou apresentar como um. Você é de Ribeirão Preto? Você mora em Ribeirão Preto? Ribeirão, na Ribeirão verdade, Pretense. sou mineiro, né, aqui do sul de Minas, mas moro em Ribeirão Preto desde criança. Ah, legal, legal. Aquela cidade lá com bastante calor, muito agradável de estar. É Sim, um profissional que eu admiro assim de forma geral. Se o profissional chega a falar para mim que trabalha com brackets linguais, eu já admiro, falo, poxa, esse cara é diferenciado. Então, eu tive a oportunidade de caminhar muito no meio do pessoal do lingual, né? E são pessoas que eu conheço e entendo que tem uma capacidade a mais de entender, de trabalhar em fio, de entender biomecânica, são profissionais assim extremamente dedicados, não é qualquer um que se aventura nessa área, né? E eu tenho que sempre tiro o chapéu. E eu tive a oportunidade recentemente de sentar, bater um papo com o Henrique, tomando cerveja, conversando vários é, assuntos, né, de bicicleta, de peixe, né, pescaria, e as coisas são obviamente eu, obviamente, não tinha como deixar de fora a questão ortodontia, né? O Henrique hoje ele é uma pessoa que eu acho que deixo ele falar, né? Mas é uma pessoa que tem uma visão muito interessante da ortodontia, uma pessoa que tem uma visão, entende a ortodontia como várias ferramentas, né? A gente tem várias ferramentas, seja lingual, vestibular, alinhador, o que for, são ferramentas para nós tratarmos. E nós ortodontistas temos essa capacidade e obrigação de atender seu paciente da melhor maneira. Eu acho que vocês vão, né, gostar muito do que ele tem para contar, né, do como ele trabalha, ele vai apresentar aqui uma aula. E vocês, por favor, fiquem à vontade de botar pergunta aqui no chat, eu vou interromper ele, vou fazer pergunta, incomodar ele aqui. É um cara muito gente boa, quem conhece. E tem livro também falando de ortodontia lingual, então tem história, né, Henrique? Não é da noite para o dia que você está aqui conversando, você vai contar um pouquinho da sua história. Olha, assim, tem histórias bastante interessantes, antigas, e eu vou procurar trazer para vocês algumas. É, Maurício, é um prazer assim imenso, né, estar aqui conversando com vocês. Eu assim, realmente é uma oportunidade bastante bacana de divulgar o nosso trabalho. Essa é a primeira coisa que me chama a atenção, o primeiro fato. E, em segundo lugar, de encontrar amigos, nem que seja da forma à distância, virtual, porque logo, logo nós vamos nos encontrar, já estamos começando com isso presencialmente, felizmente, né? Mas foi bom nós passarmos por esse período de reflexão, né? Esse período de reflexão e amadurecimento, né? Amadurecimento de nós, né? Nosso amadurecimento como seres humanos por passarmos por uma pandemia. Introspectivamente, nós nos conhecemos mais, porque nós estivemos juntos com a nossa família dessa vez, né? Que nós somos tão atribulados. O Maurício viaja o mundo inteiro, sabe muito bem que como é assim essa vida, e nós ficamos assim, né, num momento muito peculiar, muito diferente. Então, nós pensamos muito durante esse tempo. E eu vou trazer algumas reflexões para vocês das coisas que mudaram durante a pandemia, pelo menos para mim, profissionalmente. Também escrevi um livro sobre a pandemia na época ali do começo da pandemia, junto com os amigos aí. Eu gosto muito dessa pegada de escrever e pesquisar. Então, Maurício, estou aqui à disposição para a gente começar o momento que vocês quiserem, ok? Pode começar, se quiser compartilhar sua tela, para os seus slides. Eu vou fechar a minha câmera, mas eu vou estar aqui do lado e quem quiser fazer uma pergunta, quiser qualquer comentário, pode escrever no chat aí, que eu vou incomodar o Henrique aí. E só É, finalizando que agradecer. Consegue compartilhar? eu acho que você não está me vendo a minha tela nesse momento. Quer ver? Não Olha, estou vendo a tela. Deixa eu ver. compartilhar e agora sim, ok? Agora sim, isso, correto. Perfeito. Mas, Então, Henrique, olha, é um prazer enorme, né? Então, uma pessoa que eu admiro tanto está aqui falando para a gente. E uma coisa olha,
tenho, não vou falar minha idade, né, que não é bom fazer esse tipo de propaganda negativa, mas eu eu sou uma pessoa que gosto muito de aprender. Então eu hoje, o que que eu aprendi hoje? Eu tenho certeza que hoje eu vou aprender algumas coisas aí muito interessantes. Claro que Toda a sim. conversa que a gente tem, então hoje eu tenho certeza que eu vou aprender. Então, obrigado, Henrique, por ter aceitado o convite. E vamos lá. E obrigado, pessoal, acompanhando a gente aqui nesse mais um webinar da Timã. Vamos lá. Obrigado a Fique à todos. vontade e sinta-se em casa. Já estou, graças a Deus. Muito obrigado. Legal. Obrigado. Obrigado a todos que estão aqui presentes, Maurício Casa, e toda a organização que está por trás de tudo isso. Meus parabéns para a Team One, por todo esse trabalho que os colegas, vocês, os amigos, estão revelando em prol da ortodontia. Tudo que traz de conhecimento para nós é honorável, né? É justificável. E dentro desse contexto, desse convite, né, de trazer para a gente, de eu trazer a vocês um pouco compartilhar um pouquinho do nosso conhecimento que a gente traz ao longo desses anos, eu trago um foco para vocês exatamente sobre a ortodontia estética e digital. Eu vou contar um pouquinho qual é a minha intimidade com esses temas, né, que são tão maravilhosos e tão atuais. Não é de agora, não é por modismo que o BAT entrou nisso daqui, é porque eu vivo isso desde 1999, principalmente relacionado à ortodontia estética e, mais recentemente, à ortodontia digital. Então, vamos lá, vamos nos apresentar de forma muito sucinta, tá bom? Começamos com uma foto de estúdio aí, né, com Photoshop, para ficar mais bonitinho, mas o que interessa são as palavras que estão aí. Eu tenho aí como a minha formação pela FORP, aqui de Ribeirão, pela USP, sou mestre e especialista em ortodontia, e eu trabalho com ortodontia estética desde 99, faz bastante tempo. Ortodontia estética é o que a gente chamava antes de ortodontia invisível, meio equivocado esse nome, porque nada é invisível, né? Mas nem a lingual, nem alinhadores, nem tudo mais. Mas exclusivamente, desde 2006, 2007, eu cheguei à conclusão, quando eu comecei a trabalhar um pouco melhor, ou bem melhor, com ortodontia lingual, que eu não teria mais contato com ortodontia vestibular, tá? Por motivos óbvios, eu queria me destacar dentro desse contexto tão complicado de competitividade de Ribeirão Preto, e eu me aprofundei no estudo e na prática da técnica lingual. A ponto que escrevi esse livro, Ortodontia Lingual, O Segredo por Trás do Sorriso, em 2010. Claro que hoje está defasado, contando aí de 20 e poucos anos, mas foi uma experiência muito gratificante. Nós estamos na segunda parte, no segundo livro, que eu vou contar um pouquinho ao longo da nossa apresentação. Trabalho como convidado em alguns cursos de especialização em ortodontia. Olha, tive um contato muito interessante com a Dentsply, com uma empresa que eu tenho um maior carinho, que já fechou as portas para a ortodontia com Bractis. Não sei se todos sabem disso, mas a GAC ou GAC não trabalha mais com a venda de Bractis desde 2017, se não me engano, virando a página da Ortodontia Fixa, uma empresa multinacional. Sou diretor e membro da Associação Brasileira de Ortodontia Lingual, membro efetivo. Tenho board pela ABOR, baseado em lingual e aligners, nossos casos foram nesses dois temas, e idealizei um software, o Exceed LX, de lingual, de posicionamento de Bractis, e sou o criador do Octopus Lingual Braces da Adtech. Muito bem. As coisas começaram a se convergir em uma ortodontia invisível quando nós idealizamos uma fase de laboratório. A fase de laboratório simplificada, a ortodontia lingual sempre foi muito complicada. A parte de laboratório levava horas e eu não gostava muito disso. Então, gente, encontrei uma maneira de posicionar os brackets, resumindo bem a nossa ideia aqui, uma tabela de altura, a única tabela de altura de lingual existente no mundo, posso dizer convictamente, com convicção isto, mas posicionava os brackets, fizemos um sistema de colagem indireta que deu certo, assim. Cientificamente eu tenho uma explicação, clinicamente tenho muitos casos, foram 10, olha, eu comecei a testar os primeiros casos em 2006, fomos até 2016, 2018, sei lá quantos casos nós fizemos, 12 anos de prática dessa forma.
Nossa técnica foi publicada aqui no livro e foi publicada também em algumas revistas. Essa aqui é uma modificação feita na Índia com nossa técnica de Bracts, quadro de Bracts, só uma observação. E aí uma parte das nossas publicações sempre relacionado a lingual e alinhadores. Eu vou mostrar para vocês por que alinhadores entrou na nossa vida. Alguns lugares que nós demos algumas conferências, na verdade eu tenho bastante vivência na América Latina, dentro desses países, principalmente o Equador, eu tenho participado lá de cursos. Claro que a pandemia atrapalhou bastante, mas nós temos um contato muito bom ainda com o Equador. Tenho aí como voltar, México e tudo mais. Já estamos super programados. Gente, mas eu sou clínico, tá? Eu sento aqui atrás, se vocês estão vendo essa parede verde, é a minha clínica, meu consultório, minha vida. Né? Além da minha família, primeiro, a segunda é a minha clínica e talvez aí junto o ensino, que é a minha grande paixão, escrever e tudo mais e pesquisar. Então, eu sento no mocho e ponho a mão na massa. Eu sei muito bem o que é isto e adoro estudar. Até que, para que nós tenhamos aí mais subsídios, eu resolvi ir atrás de formar o board, de conseguir o board. Resolvi aí selecionar alguns casos de extrema complexidade, extrema complexidade, GC alto, índice de complexidade bastante alto, e adquiri o board em 2021, simplesmente não, porque é complicado, mas utilizando a ortodontia lingual para começar os casos e terminando com alinhadores, tá? Terminando todos esses casos com alinhadores, e nós vamos justificar essa conduta. Amigos, eu gostaria de começar, assim, de verdade, agora perguntando a vocês, ou fazendo que nós tenhamos uma reflexão. Como o ortodontista se diferenciava décadas atrás, numa época nem se usava a luva direito, né? O sujeito fazia especialização, ele era o rei, cursos de especializações eram complicados de se entrar, difíceis. Ele tinha um conhecimento técnico, conhecimento teórico, fazia alguns cursos, ele prestava um serviço cordial, sucesso. Eu me lembro de quando antes de entrar na faculdade, eu estava passeando com um amigo numa rua aqui de Ribeirão Preto e passamos numa casa linda, maravilhosa. Eu falei, nossa, que casa bonita. Eu comentei, o meu amigo falou assim, ali é dentista, e ortodontista. Eu falei, cara, eu acho que eu vou ganhar muito dinheiro com esse negócio, eu gosto de odontologia e tudo. E não sabíamos da dificuldade que era ou que é a nossa especialidade, mas ela é maravilhosa por toda essa grandeza. Então, a gente traz para vocês o nosso momento. Como se diferenciar no dia de hoje, colega? Olha, primeiro, tudo aquilo que nós falamos, fazer de especialização, mas temos que maximizar conforto, estética, eficiência, terminar o mais rápido, com a maior qualidade possível nos nossos casos, administrar, nós não somos administradores, mas temos que ser, hoje em dia, administradores com exímia competência e, se possível, ou da maneira inteligente, reduzir custos sem perder, obviamente, a qualidade, não fazer economias que não sejam inteligentes. O meu nome, eu sempre tenho que dizer isso, meu nome sempre foi associado à técnica lingual, o Maurício sabe muito bem disso, ele sempre achou que eu só fiz, que eu nasci com bracts linguais, talvez colados, na minha mentalidade, mas eu adoro a ortodontia como um todo, né, Maurício? Mas assim... Mas eu tenho certeza que tem bracket lingual em qualquer lugar na cabeça. Eu tenho uma tatuagem aqui, eu não tinha mostrado aqui para vocês, aqui, ó, imagina. Assim, eu vou contar a história das outras coisas, da linguagem, acho que todo mundo já sabe minha intimidade com eles, mas de onde que entra alinhadores de ortodontia digital na minha vida? Vamos ver. Primeiro, eu vou comentar com vocês de alinhadores. Claro que depois eu vou falar da lingual, mas eu fui speaker da ASICS Clear Align, então eu também dava, dentro dos cursos de lingual, a gente falava um bocadinho aí de ASICS, porque eu entendia que os movimentos menores não deviam ser feitos com ortodontia lingual, apesar de dar para fazer, mas era muito complicado você dobrar os arcos só aquele pouquinho dentro de distâncias tebractes reduzidas para conseguir pequenos movimentos. Então, os alinhadores vieram neste momento, estou falando de 2010, 2011,
E também escrevi uma das primeiras referências do nosso livro, não sei se é a primeira, não tenho a pretensão de fazer isso, de falar isso, mas uma das primeiras que diziam a respeito do uso de alinhadores para finalizações de casos com ortodontia fixa. E demonstro isso no nosso livro, ali. Deixa eu só aqui que eu estou marcando o nosso tempinho aqui para a gente não extrapolar também, que a gente anima e vai embora. Falando justamente com os alinhadores ainda artesanais. Os alinhadores eram muito artesanais, nada comparado com o que temos hoje em dia. Também escrevi com o nosso digníssimo amigo e professor Jurandir Barbosa um capítulo sobre este tema em 2013. Nós estamos com 10 anos praticamente desta literatura. Olha ali, alicatezinho, fazendo os movimentos e tudo mais. E por uma questão, para que eu exponha a vocês a importância dos alinhadores na minha clínica, veja só o disparate, o contraste. Em 2017, a distribuição de terapias no nosso consultório era assim, igual 70 por dia, lá, 70% da nossa clínica, e os alinhadores vinham de uma maneira bastante modesta, tinha um pouquinho ali de alinhadores de empresas externas, Invisalign, estava testando Clear Correct e outros aí sistemas, mas os in-office aí com 5% só, e era pouquinho, né? Bastante ortopedia e ortodontia vestibular, em alguns casos com a minha esposa, que é ortodontista também, e que se eu não mencioná-la aqui, talvez eu não durma em casa essa noite. Eu trabalho aqui com a Cristine é também especialista e trabalha comigo, divide toda esta logística que aqui aparece para vocês ao longo desses slides. A ela, toda a minha consideração e, lógico, o meu amor. Ok, vamos lá. 2022, nós modificamos muito. Olha o perfil como mudou da nossa clínica. Alinhadores in-office se converteram em 58%. Só para vocês lembrarem, eram 5%. Passamos a 58%, a lingual achatou bastante. E os problemas não estão com a lingual, os problemas estão com os bractes. Os problemas estão com os bractes porque a solução veio pelos alinhadores. E os alinhadores, vocês já sabem, mas eu vou reiterar quais são as vantagens dos alinhadores. Então, pessoal, a partir de 2018, nós tomamos uma decisão, não sei que dia, não sei exatamente precisar, mas as circunstâncias nos levaram à seguinte decisão. Alinhadores para criança, primeira opção. Eu não sei há quanto tempo nós não colocamos um aparelho removível tradicional nos nossos pacientezinhos. Eu lembro de 1 ou 2 casos, mas os alinhadores preponderam em crianças. E vocês vejam só como exemplo, essa paciente, no final de dentadura mista, em que nós fizemos o nosso planejamento virtual, aqui como vocês conhecem, CleanCheck, e nós colocamos a contragosto dos orientadores da época, me disseram o seguinte: não faça o Light. Eu disse, eu vou fazer, porque é uma das minhas gêmeas, eu vou acompanhá-la de perto, obviamente. Muito bem, 14 alinhadores, primeira fase. Veja aí, fase 1, chegamos a esse ponto, e mais 14 alinhadores para a segunda fase. Ninguém conhece melhor esta paciente do que a pessoa que vos fala, porque é uma das minhas gêmeas. E eu não preciso dizer que está perfeito, olha só, olha o perfilzinho dessa garota, tudo bem, né? Não puxou para o pai, puxou para a mãe, mas ela é linda, olha o narizinho dela, não equivale ao meu. Mas, gente, vamos acordar para alguma coisa. Quem não considera que os alinhadores funcionam para ortodontia mista, não sei. Ela usou o aparelho só à noite, não existe milagre. A Bárbara não usava durante o dia. E tudo foi muito bem. Por quê? Alinhadores vêm dos posicionadores dentários. Os posicionadores dentários são guias de erupção. Os guias de erupção funcionam há mais de 40 anos. Então, não existe por que nós reiterarmos que isto aqui está errado, porque não está, porque é a verdade, funciona bem e é confortável. E vocês viram que, no caso, não é o mais correto, mas ela usou só à noite. Então, seguimos. Também nos aventuramos, não vou dizer aventurar, que aventurar é uma palavra perigosa, entramos em alguns casos um pouquinho mais difíceis, não posso dizer que seja extremamente complicado, mas nós fomos aqui para este caso com in-office. Olha lá, apinhamentozinho inferior, uma classe 2 pequena, 2 milímetros, um pouquinho instruídos incisivos,
Sabe, quando fala em extrusão em alinhadores, o cara já arrepia um pouquinho, mas em intrusões maiores, pior, aliás, fechamentos de mordidas abertas, com extrusões e tudo mais. Bom, meus amigos, 14 alinhadores, 4 meses, software Artform, inicial no meio previsto que nós obtivemos. 80% do que nós havíamos previsto, chegamos. Elastiquinho de classe 2, como manda o figurino aí, para relacionar esses caninos, e tudo funcionou bem, paciente extremamente colaboradora, não posso reclamar. Mais uma outra fase, com mais 14 alinhadores, com 2 alinhadores, em espanhol, desculpa, escapou, alinhadores adicionais, 4 meses e meio, em 10 meses, fechadinho o caso, contenção colocada, paciente satisfeito, ortodontista bem satisfeito, porque, obviamente, é muito mais confortável do que, para mim, do que eu trabalhar com brackets, sejam vestibulares ou sejam linguais. Então, aí, colegas, algumas vistas mais aproximadas, a relaçãozinha de classe 2 resolvida, com alinhadores feitos na clínica. Bom, e minha relação com a ortodontia digital, da onde vem? Muito bem, a ortodontia digital, para mim, chegou no momento que eu precisava melhorar a minha logística e a logística dos meus colegas. Em que sentido? Vamos puxar para trás alguns anos, vamos ver alguns casos para poder exemplificar. Essa paciente, para mim, esse não é um caso fácil. Paciente braque, mordida profunda, dentes projetados, retratamento ortodôntico. Não é fácil esse caso, gente. Não é fácil. Veja, incisivos projetados, agenesia de 2 premolares inferiores. Tratamos com técnica lingual, a forma mais tradicional, dobrando arquinhos, usando um BBS. Só alguns slides, né? Verticalizando os incisivos. Coloquei uma banda porque estava soltando um bract. Bom, verticalizar ainda está de aparelho, né? Vocês estão vendo ali. Estava a ver um pouquinho ali. Durante o tratamento. Tem umas mágicas da ortodontia lingual que me encantam quando a gente fotografa e vai assistindo à evolução do tratamento. Claro, os alinhadores também fazem, mas a lingual, ela, pela mudança expressiva e relativamente rápida em alguns sentidos, ela é encantadora. Então tá, alcançamos essa finalização, a mim me pareceu muito boa. Aí estão as raízes, sem sequelas, praticamente, né, paralelas. E eu chamo a atenção, quando eu pego este caso, da capacidade de intruir os incisivos quando usamos técnica lingual. Os brackets ficam bem próximos do centro de resistência quando você está com vestibular. A tendência, quando você intruir, é vestibularizar, a gente sabe muito bem disso. E quando está com lingual, a tendência é manter a inclinação, que para nós intruirmos os incisivos inferiores não é nenhum mistério, desde que os dentes não estejam lingualizados. Tá? Porque se os dentes estiverem lingualizados, colegas, aí você colocar bracket lingual, os dentes vão mais para lingual. Linha de ação de força por trás do centro de resistência. Depois a gente fala sobre isso. Olha, inicial e final. Inicial e final, sorrisinho da paciente. Ainda estava com as bandas ali. Aí eu acho que já terminei. Sim. Perfil da paciente. Merecia alguma cirurgia? Talvez, mas não queria. Bom, enfim. Então, colegas, mais um caso. Está em espanhol também, não tem problema. Redução de biprotrusão, caso com 4 estações. Ótimo fazer com lingual, por quê? Porque a tendência dos dentes virem atrás. Vestibular, a tendência era que os dentes venham para vestibular. Para lingual, não. A biomecânica me traz os dentes para lingual. Tem uma explicação para isso? Vamos pular essa parte, mas eu quero mostrar para vocês que nós tratávamos, em 2008, casos de maior complexidade com esta técnica. Veja, reduzir sorriso gengival. Como os brackets tocam nos dentes inferiores, a tendência é que os incisivos intruam, superiores intruam. Claro que existem algumas manobras adicionais aí, mas essa paciente, sem nenhum procedimento cirúrgico, nos mostrou um surpreendente resultado de redução do sorriso gengival. Ok? Então, nesse aspecto, a técnica lingual acompanha a ortodontia fixa em geral, vestibular, que seja sempre muito similar, ou seja, fazemos biomecânica, fazemos associação com mini-plans, fazemos o que tem que ser feito, ok? Casos extremamente complexos, o paciente chegou assim na clínica, tá? Esse caso ortocirúrgico, dá para a gente conversar muito tempo sobre esse caso, mas não é a intenção, é só mostrar a complexidade é possível, não é limite para fazer ortodontia fixa, ortodontia lingual fixa. Mas
Agora vamos nos aproximando da atualidade. Ok, Henrique, se eu chego aqui, Maurício, chego para vocês e falo assim, mostra esse caso, mostra o outro caso, tudo bem, a gente pega os top cases, mostra para vocês e fala, olha, dá para fazer, legal, bonito, vamos montar um curso? Vai acontecer o seguinte, uma frustração geral, porque demanda tempo para aprender esse negócio, demanda habilidade manual para aprender, para fazer isso daí. E talvez não, a grande parte dos profissionais não o querem, e eu entendo, não querem passar por esse processo de aprendizado e que demanda mão, e demanda alicate e tudo mais. Então, como eu disse, nós queríamos melhorar, é porque eu precisava trazer algo que não existia. Foi aí que veio a ideia de procurar uma empresa nacional, já estava numa empresa internacional, mas daqui do Brasil deveria sair a ideia, com o Octopus Lingual Braces. Por que chama Octopus? Não sei se vocês já ouviram falar ou imaginam. Esse animal, esse tal desse bichinho, ele é ótimo para se esconder. E a nossa intenção com a técnica lingual é justamente trabalhar com camuflagem. Então, o nosso Bract, ele se tem a possibilidade de fazer por tecnologia digital a modelagem, como o octopus, modelar-se a superfície, no caso dos dentes, e ao mesmo tempo sumir, desaparecer, utilizar os dentes como anteparo. A ênfase da lingual é usar os dentes, né, como se fosse uma parede, e esconder os aparelhos. Primeiro passo para nós chegarmos aonde estamos, começou mais ou menos em 2014, era desenvolver o software, tá? Um bracket por um bracket não mudaria nada, já existem vários, dezenas de brackets linguais nesta época. Então, eu, por intermédio da Adtech, me uni ao pessoal da Rússia, né? Esquecemos hoje, né, os conflitos, mas a Rússia ela é top quando se fala de tecnologia, e esses meninos aqui são ótimos, da Exceed, e que faziam, na época, o software para a Adtech, para fazer o ClearTech. Depois de reuniões, né, da gente com o pessoal do Exceed, com investimento de tempo, também financeiro, treinamento dos meninos de lá, nós chegamos ao posicionamento de brackets que temos hoje, que inclusive já modificamos totalmente. Mas, para que saiba um pouco do que aconteceu, eu usei sistemas já existentes, por exemplo, o Innovation L, para o futuro posicionamento virtual do Octopus Lingual. Claro, já tinha a possibilidade de começar a utilizar brackets pré-existentes. Próximo passo, reunir com os meninos, né, os hackers que eu falava, que eu sempre disse, para desenhar um bracket, junto com a equipe, né, principalmente com a ajuda do Alexandre Galo, por seu conhecimento de design de bracket, nós chegamos a este desenho, que não é o nosso atual, só se parece um pouquinho, e tratamos alguns casos iniciais, assim, o caso óptico cirúrgico, com o bracket totalmente prototipado, aquela base totalmente em metal. E o que nos encanta com a tecnologia digital, inicialmente, é essa possibilidade de personalização, né? Essa individualização ilimitada do aparelho. Veja aqui a planificação digital que nós tínhamos, preparando o caso para a cirurgia ortognática, e chegamos ao pós-cirúrgico 30 dias, e o resultado final. Então, esse foi um dos casos iniciais, né, do Octopus, que ele não é comercializado dessa forma atualmente. Um outro caso aqui também um pouquinho complicado, né, pela condição de retratamento, como sempre, né, quase sempre, condição gengival bem delicada, paciente classe 2, utilizamos mini implantes, posicionamos os dentes dentro do envelope ósseo, como todo ortodontista, e veja que bonito que nós conseguimos a ampliação dos arcos na técnica lingual. Ela funciona bem para ampliar os arcos, modelagem dos arcos, expansões, porque nós estamos empurrando os dentes com aparelhos fixos, funciona super bem. E detalhe, nós terminamos esse caso com alinhadores, tá? Vocês estão vendo até os attachmentzinhos aqui, alinhadores in office, e você vê que até o periodonto melhorou dessa paciente, só uma observação. Resultados aí, inicial e final, resultado que me encantou, até pela mudança de perfil, sem extração, e bem mais recente. Só para que tenha uma ideia, atualmente nós temos feito, são 3 maneiras de posicionar os brackets Octopus. Esse do meio é o que eu tenho mais utilizado. É um serviço virtual, tipo, eu posso utilizar um software
de qualquer empresa para posicionar os dentes, depois eu faço o posicionamento físico dos bractes, eu tenho os arcos que são personalizados e faço as moldeiras individualmente. Isso tem uma precisão média e alta e o custo não é alto, o custo é pequeno, relativamente baixo ou muito mais baixo do que nós fazíamos antes e extremamente mais baixo quando falamos em empresas de outras companhias. Ortodontia digital me chama, na verdade, a nossa paixão, né? Trabalhar com técnicas digitais. Nós temos aqui o mundo nas nossas mãos. O nosso limite, ele praticamente não existe. O limite está literalmente na nuvem, ou está no céu, na nuvem da internet, porque a qualquer momento você pode se comunicar com um sujeito expert no outro país, pode ser que ele seja aqui do lado de Sertãozinho, São Paulo, pode ser um sujeito que, como a gente trabalhou com o Exit, eu trabalho com o Exit até hoje na Rússia. Bom, mas a gente fica meio assim, sem saber quem está começando, o que eu vou fazer? Eu tenho que comprar scanner, eu tenho que comprar impressora, eu tenho que comprar o quê? Por onde eu começo, né? Então, assim, saibam que o scanner é uma ferramenta que todos nós vamos possuir. Os valores estão absurdamente ou absolutamente mais baixos. Obviamente, assim como os fotopolimizadores começaram absurdamente caros, e depois, porque é tecnologia, né? Ela vai se democratizando, como tudo. Mas a captação de imagem é importante, mas vamos pensar que aonde nós queremos chegar, né? Vamos pensar bem. Aonde a ortodontia digital está nos levando? Qual que é a sua real importância? Veja só, vou começar pelo que ela não faz. Primeiro, ela não substitui a nossa inteligência. Ela não deixa, não nos faz pensar menos. Pelo contrário, eu passo muito tempo fazendo planejamento, muito tempo raciocinando, principalmente quando eu falo em biomecânica e diagnóstico. Não está livre de intercorrência. Não existe ortodontia linear. Existe mais linear com ortodontia digital, mas linear 100%. Nem com ortodontia digital. O que eu falo de linear? Sem nenhum tipo de problema. Um paciente que perdeu um aparelho, um paciente, uma falta de tracking, um bracket que descolou, a ortodontia fixa. E a ortodontia digital não trabalha sozinha, nós que estamos informando os computadores. A inteligência ela é muito artificial mesmo, ela depende de nós. E com muito cuidado, isso é mais uma observação moral, não sei se eu tenho moral para falar isso, mas eu não calculo o tempo de tratamento, então não podemos sair daqui falando para os pacientes, aqui eu tive 22 alinhadores, o tratamento vai durar 3 meses ou 4 meses. Não é assim, porque tem esses números de alinhadores e tudo vai terminar. Tomar muito cuidado com as afirmações, mas vamos para o lado positivo das coisas. A gente tem muito maior eficiência dos aparelhos, porque a ortodontia ela é individualizada. Desde que nasceu a ortodontia, o primeiro bracket que foi colado, ela sempre foi individualizada, ou nas mãos, ou agora por meio de tecnologia digital. E a individualização ela é necessária e obrigatória. Nossa profissão depende disso. Então, nossos aparelhos são muito mais eficientes por serem individualizados. E com isso nós temos maior previsibilidade, embora não saibamos tudo, mas nós temos algo mais pé no chão, algo mais factível. Tá? A gente sabe mais o que a gente está fazendo, a gente desenha o nosso caminho, pelo menos. Cada vez mais acessível, não existe mais a desculpa, é muito caro, eu não vou conseguir fazer e tudo mais. Eu não preciso aqui entrar em detalhes de preços por enquanto, mas está muito claro isso e não vamos perder o timing, temos que entrar agora, já devíamos ter entrado. Rompe barreiras. Nesse item eu poderia falar sobre a distância, quer dizer, eu uso em serviços de outros países, mas eu gostaria de romper a barreira do preconceito, romper a barreira da habilidade manual. A habilidade manual hoje ela é importantíssima, mas ela não é o mais importante. O mais importante é o conhecimento, o mais importante é dominar as ferramentas, o mais importante é você saber o que você está fazendo, diagnóstico, plano de tratamento, estagiamento, quando você está falando de alinhadores, isso que conta. Aquele alicatezinho que ficava na minha mão, ele é importante, mas ele não vai salvar a minha carreira. Você está entendendo? Mudou. Antigamente, sim, eu fazia ortodontia nas mãos. Hoje, não. E não adianta falar, é um caminho sem volta. É um caminho sem volta. Sem comentários com relação a isto. Viramos
para o lado do entusiasmo. Ah, então tudo está resolvido. Olha a cara desses meninos, que coisa linda, mágica, que a tecnologia não faz. Nos deixa encantado. E sobre isso, tecnicamente, eu quero dizer para vocês, existe uma ferramenta elaborada por Gartner, uma empresa que já é antiguíssima, que é utilizada por todas as grandes empresas de tecnologia. E vamos transportar isso para a nossa profissão, para que vocês pensem um pouquinho na hora de eleger uma tecnologia. Gartner, essa empresa, fala sobre esse ciclo essencial que chama Hype Cycle de Gartner, que ele começa com um gatilho de inovação. A pessoa fica tão excitada, né? Quer fazer tudo, acha lindo, e aí vai atrás. E aí fica entusiasmada, acha que vai resolver todos os seus problemas, vê pessoas, vê o dinheiro, né? Vê as coisas acontecendo, surge a paixão, e as luzes, né? Os focos sobre esse tema, porque tudo isso é muito excitante, muito maravilhoso. Nós esperávamos ver os dentes mover antes, e hoje nós vemos na tela do computador. Só que nós temos aí, pela nossa experiência, ou pela experiência dessa empresa, que existe a ladeira da desilusão. Depois que você começa a tentar, você começa a perceber, puxa, eu não devia ter feito isso, olha, não era para ter, não conseguia fazer isso, você cai na derradeira da desilusão. E dependendo do seu entusiasmo inicial, essa derradeira pode ser maior ou menor. Mas, felizmente, como tudo na vida, tem a fase de amadurecimento. Vêm as evidências científicas e Gartner fala que existem o hypocycle individual, o meu, e o coletivo. Então, o mercado passa por isso e eu, Henrique, passo, você, Maurício, e vocês, colegas, vão estar passando por isso. Vocês podem ir e voltar, e, enfim, existe um comportamento, um padrão para o surgimento e amadurecimento de qualquer tecnologia. E eu vou exemplificar para vocês dentro da ortodontia. Não pense que eu estou aqui viajando com outras disciplinas, não. Olha só, o pêndulo de Hilgers passou por isso, porque no começo todo mundo queria fazer, não sei se alguém conhece o pêndulo, deixa eu ver que horas são. Ok, estou dentro do meu tempo. O pêndulo, ele começou, eu me lembro muito bem dos congressos, teve aqui no Brasil, milhares de pessoas saíram de lá, eu saí entusiasmadíssimo. Primeiro paciente que eu vi classe 2 foi pêndulo. E depois de algum tempo, aqui os artigos começaram a sair, 2010, aqui vocês verem, olha, tem pêndulo comparado com o tratamento com endodontia. Levou o dobro. Então, assim, por quê? Porque precisava de amadurecimento. Sabe do que precisava o amadurecimento do pêndulo, gente? Precisava dos mini implantes para ancoragem, porque os dentes iam para frente, depois você não conseguia trazer a bateria anterior. Então, o próprio Hilgers reconheceu em um artigo do JCO 2019 que os mini implantes eram notavelmente importantes para funcionar o seu aparelho. Isso, se nós pegássemos com mais tempo e falássemos sobre state wire, a técnica lingual, por qual eu me considero parte, autoligados e alinhadores também, que nós estamos vivendo, por isso nós teríamos oportunidade de explicar tudo sobre hypocycle nessas disciplinas. Eu vou chamar a atenção para que eu estou mais acostumado. Veja o que nós temos num livro, tá? Publicado em 2003. O que vocês estão vendo em amarelo? Não é exatamente o desenho do hypocycle? Certo? As outras linhas talvez estejam num momento de ascensão um pouquinho mais lenta, mas todas as tecnologias vão passar por isso. Ou passaram. Tá? Um período de amadurecimento ele é fundamental para que nós tenhamos a certeza, ou a certeza que em ciência não existe palavras certas ou absolutas, mas que nós tenhamos mais segurança para trabalhar com determinadas ferramentas, principalmente as mais recentes. Então, a palavra que nós buscamos nos nossos pacientes, na nossa vida profissional, afetiva, familiar, é equilíbrio. É equilíbrio. Nós temos que equilibrar. A tecnologia ela é maravilhosa, mas pode te trazer para dentro de casa horas de trabalho. Aí você perdeu o equilíbrio. Tá? Então, assim, mudou muita coisa. Tá? Então, assim, a cabeça, às vezes, fica assim, meio virada. Então, eu quero trazer para vocês aqui uns tips de alguém que eu me considero um pouquinho experiente, não mais experiente que qualquer um, mas eu quero mostrar para vocês o ponto de vista, ou alguns pontos de vista, tá? Sobre ortodontia estética e digital. Então, vamos tentar descomplicar.
Primeiro tema, nós estamos em 2022, pós-pandemia. Os pacientes reconheceram que o afastamento social era importante, é o primeiro ponto. Nisso, os alinhadores disparadamente ganharam da ortodontia fixa. Quem trabalhou exclusivamente com a ortodontia fixa durante a pandemia deve ter pirado, né? Não poderia nem entrar em contato com seus pacientes. Agora, quem já dominava os alinhadores, as coisas fluíram, talvez não na perfeição. Bom, pós-pandêmico, estamos numa fase em que os pacientes entenderam que os alinhadores podem funcionar para muitos casos. Se te pergunta hoje, ortodontia fixa ou alinhadores de uma forma geral, eu que trabalho desde 99 com ortodontia lingual, sou especialista desde 92 há 30 anos. Especialista não, sou odontólogo. Especialista há 20 e poucos anos. Ok, não interessa, mas importante. Perguntar para mim hoje, sempre que possível, vou tratar com alinhadores. Pelo leque de vantagens que isso traz. A mim, ortodontista, não tenho emergência, tenho previsibilidade, tenho menos incômodo dos meus pacientes, eu acho que nem precisa pontuar essas vantagens. E para o paciente, também não. Mais conforto, facilidade de higiene, etc. Bom, eu coloquei sempre que possível alinhadores. Porém, nós temos que pensar que nem tudo se faz com alinhadores. Eu já vi fazer classe 3 de 10 centímetros, tratado puramente com alinhadores. Eu já fiz caso ortocirúrgico. Parabéns mesmo, sem nenhum tipo de ironia. Estou dizendo que é muito difícil de se fazer, não estou falando que é impossível, tá? Mas considere que, se você estiver fazendo, você está até diferente do que está escrito na literatura. E na minha experiência, porque eu já tentei, quem já tentou fazer casos mais complicados com alinhadores, encontrou o que está escrito aqui na literatura. Não adianta fugir muito disso aqui, tá? Então, assim, olha assim, ó, eu não vou, obviamente, pontuar, não é ideia de defeitos ou desvantagens, mas estamos aqui entre colegas, nós temos que falar a verdade. Até eu queria saber por quê, né? Mas, assim, os artigos de revistas grandes colocam o nome da empresa, né? Não deveria ser alinhadores, mas é por isso que nós traduzimos para os alinhadores, para a empresa Invisalign. Aliás, de destaque, obviamente, de destaque. Fazendo parênteses sobre a grande empresa, eu posso dizer que o padrão ouro está com a Invisalign perfeitamente, de alinhadores. A logística de entrega dos aparelhos cada vez mais rápida, o software, o mecanismo de educação por trás de tudo isso, no qual o professor Maurício faz parte disso há muitos anos, sabe muito bem do que eu estou falando, o apoio e tudo mais. Mas não só existe Invisalign, tá? E usando esse artigo que fala o seguinte, que a Invisalign pode ser usada com sucesso em pacientes adultos com necessidade de estabilização quando for 2,6. A gente já sabe disso da prática, tentou fazer um pouquinho mais e não conseguiu. Mas está escrito aqui, e é recente, 2022. Tá? Eu não posso lidar com maiores destabilizações? Posso, mas eu vou correr riscos de não conseguir. Vocês estão entendendo? Então, assim, um caso como este, eu vejo passível de se utilizar a ortodontia fixa, principalmente inicial, em 6 meses eu consigo jogar o caso em classe 1, e aí, gente, tira o aparelho desse sujeito, faz o escaneamento, digitaliza essas imagens e termina com alinhadores, tá? Porque esse paciente se converteu num caso mais simples agora, ok? Então, esta é a ideia. Aqui eu usei uma combinação de 2 técnicas. Então, nessa proposta, que eu ainda não falei, vou começar agora, do curso que nós estamos montando junto à Team One, é justamente para lidar com isso. Primeiro, assim, quais são as evidências clínicas, a nossa experiência e científica para os alinhadores? Até onde que a gente pode chegar? Com segurança, tá? E sem menosprezar as outras técnicas também que funcionam bem. Vamos aliar, né? Vamos aliar várias técnicas. Também vamos considerar os alinhadores in-office. Onde eu posso utilizar? Onde que eles entram? Quais são as vantagens de você trabalhar com in-office e também as desvantagens, as limitações, ok? Aí eu te pergunto assim, onde você se sente mais à vontade? Com in-office ou com Invisalign? Você prefere depender totalmente das empresas? Isso não te causa nenhum transtorno, um problema de identidade?
Eu me sinto mais ortodontista fazendo as minhas coisas aqui na clínica. Minha impressora está aqui funcionando, estou escutando ela aqui, preparando os modelos para fazer os alinhadores da semana que vem. Bom, mas sempre você prefere a independência, você vai mais para o in-office. E isso tudo é uma trajetória que não se resume em um slide, uma trajetória muito longa, né? E que começa normalmente de trás para frente. Você começa produzindo os alinhadores, plastificando, que é mais fácil, e vem, né, conhecendo a impressora, conhecendo o software, e aí você vai, pelo menos a nossa concepção, deixando ela depender das empresas, por algumas razões um tanto óbvias. E uma das razões mais, para mim, mais claras, é porque é mais rentável. Mas em que sentido? Cuidado. Vamos fazer, assim, na outra oportunidade, na oportunidade que a gente tiver nos nossos cursos, cálculos de investimentos, cálculos de honorários. Então, aqui eu vou colocar, essa aqui fica em dólar, porque é por causa dos custos internacionais, mas claro, gente, esses valores para São Paulo, Maurício Casa cobra 5 vezes mais, mas assim, para nós que somos meros mortais, esses valores aqui dá um valor médio, tá? Mas vamos dizer o seguinte, só para ter uma ideia, um tratamento de 8 meses, né? Simplesinho, não tão complicado, de apinhamento, pensando numa classe 1, nós temos uma rentabilidade, cálculos feitos aqui em cima, rentabilidade de mais ou menos 65% mais de ganho por hora, comparado com a Line, utilizando in-office. Só que você trabalha mais, claro, você tem mais tempo, você vai precisar de mais tempo, mais planejamento e tudo mais. Claro, você delegou para a Line, você trabalha menos, mas você tem 50% de horas de trabalho adicional em comparação com Invisalign. Estou juntando com o tempo também de cadeira, que nós já sabemos que isso é inevitável. Porém, gente, nós temos aí alguns reflexos. Se você pensar muito aqui, se você for utilizar o serviço externo para muitos alinhadores, ele sai muito mais barato por tempo de trabalho. Então, não é viável utilizar in-office para casos com mais alinhadores. Então, são cálculos matemáticos simples. O in-office oferece essas vantagens, combinação de técnicas, rentável, agilidade, etc., mas demanda investimento, conhecimento de informática, de biomecânica, você precisa ter o seu staff funcionando e, sobretudo, extrema organização. Não são todos nós que temos essa organização ou estamos dispostos a aprender. Por isso, aqueles que estão dispostos, eu tenho a proposta de explicá-los no curso de alinhadores in-office, que faz parte do nosso curso de alinhadores, do nosso curso de ortodontia híbrida. E ortodontia lingual, é legal? O que vocês... muitos vão dizer, já tentei, não consegui, acho muito difícil. Só que para mordida aberta, funciona demais, dá conta esse negócio. A gente sempre faz uma receitinha, nunca falamos em receita, mas quando temos mordidas abertas esqueléticas, nós vamos para esse lado de algo muito prático, ou seja, intruo os dentes posteriores, esse caso aqui de junção, intrusão, uma longa história. Só que eu quero mostrar para vocês que com o lingual eu tenho um efeito. Eu faço intrusão, obviamente, né? Então, eu tenho uma extrusão dos dentes anteriores, rotação horária da maxila, autorrotação da mandíbula no sentido anti-horário, isso não é mistério para ninguém, mas nós temos esse tal de lingual fencing, os dentes tendem a vir para a lingual, e aí fecha a mordida, que é uma maravilha. Reeduca a língua, que é uma maravilha, porque aqueles bractezinhos que todo mundo fala que machuca muito, não machuca, segundo muita experiência clínica e artigos, mas coloca a língua para trás e a língua do paciente ajuda, esse reposicionamento ajuda a fechar a mordida. Mas também podemos usufruir dos alinhadores, nesse caso Invisalign, para verticalizar os incisivos, que é um movimento sinérgico, mordidas abertas, também funciona. Então, tem o paciente colaborador, por que não usar Invisalign para fechar mordidas que estão com os dentes vestibularizados? Tem o paciente que não é colaborador nesse perfil, e eu uso ortodontia lingual, fecha a mordida, deixa um pouquinho de alinhador para finalização. Consigo aproveitar a expansão dos linguais, muito bonito para expandir, linha de sorriso e tudo mais. Classe 2, para distalizar, show de bola também com lingual, não é difícil. Agora, precisa chamar atenção, gente, não pode ter uma posição de trabalho que nem essa daí, senão a coluna vai reclamar. Então, o pessoal reclama, tem dor nas costas, não consigo ver direito. Calma, vamos aprender a se posicionar o paciente. Dificuldades da técnica lingual, estou acabando, onde não devemos entrar. Esse aqui é mérito não, isso aqui é dificuldade para o ortodontista que tem 50 anos de experiência.
Quando o dente está assim, lingualizado, a gente coloca a Bract, ixi, aí complicou, hein? Você tenta regularizar a curva de espelho, o dente vem para trás, piora tudo com o lingual. Cuidado. Então, se os dentes estão verticalizados, nós temos que utilizar forças por vestibular. Neste caso, um mini implante por vestibular resolve o meu caso, porque eu jogo os dentes para fora, para vestibular e para baixo. Biomecânica, até abrir o espacinho e colocar o dente aí. Esse caso foi muito longo, não vou explicá-los, obviamente. Ok, então tá. Também usufruímos do que chamamos de Bite Opening Effect, efeito de contato de dentes com bracts, ajuda a intruir os incisivos desde que estejam na posição vestíbulo-lingual correta. Já estou falando um pouquinho mais rápido, mas é porque eu não quero extrapolar muito o meu tempo. Mas está uma delícia, eu não estou vendo ninguém, estou vendo só aqui os logomarcas da Team One, mas eu sei que tem gente me escutando e estou muito feliz por isso, tá bom? Dominou a ortodontia lingual. Ó, agora eu sei utilizar lingual, eu sei utilizar vestibular. O que eu faço? Continuo fazendo? Então retiro o aparelho o quanto antes. Esse é meu conselho. Esse é um tipo, é um conselho mesmo, uma dica. Porque sempre vai ser bom terminar com ortodontia híbrida, ortodontia com alinhadores, terminar com ortodontia, pequenos movimentos pontuais que são exatamente a identidade da finalização, se faz perfeitamente com alinhadores, é o melhor caminho, é o melhor caminho. Eu estou escrevendo para isso, se não quiserem esperar que nossas evidências apareçam, se aproxime um pouquinho da nossa ideia de procurar ortodontia híbrida para finalizar os seus casos, ou ortodontia com alinhadores para finalizar, ortodontia fixa. Vocês serão muito mais felizes e seus pacientes também. Por isso que a gente vai falar sobre tratamentos de ortodontia, casos complicados, casos menos complicados, de problemas verticais e sagitais com lingual combinada com alinhadores. Basicamente, resumindo tudo isso que eu estou falando, seria o seguinte: começo aquele negócio complicado que está aí, angulação, intrusão. Em 3, 4 meses aqui, às vezes resolve um apiamento desse, gente. Tira o aparelho, escaneia, limpa os dentes certinho, alinhador para terminar. Ótimo, fácil. Eu tenho aqui agora um caso de classe 2, lado esquerdo, lembra? 2,3 milímetros, aqui tem uns 4, hein? Eu posso usar um carrier estético, olha, paciente, usa o elastiquinho aqui, associado ao alinhador inferior, já vou incluir nos incisivos. Puxa, tem um canino girado do outro lado. Eu li que o alinhador não faz, e realmente não faz tão bem esse trabalho. Por que eu não uso a minha inteligência, a minha expertise de lingual, coloco um arquinho pequenininho, gente, isso que é tão fácil de fazer, tão gostoso. Eu faço lá no laboratório, coloco os 2 bractezinhos de baixo perfil, passo o elastiquinho por vestibular, faço ali uma rotação, e aí, gente, são 2 sessões, não, 2 não, vai umas 3 ou 4 sessões de troca, esse dente está no lugar, a medistalização do outro lado está acontecendo, combinei 3 técnicas, Carrier, é o Sagittal First, do Carrier, o alinhador na arcada inferior, in-office, e lingual. Eu acho que esse é o caminho. Então, assim, que é o treinamento prático que a gente pretende fazer nesta oportunidade do nosso curso? Nós vamos fornecer o Typodonte para treinar, vamos fazer lingual numa arcada e alinhador na outra. Os Typodontes estarão escaneados, né, digitalizados, os colegas praticam no software, pode ser provavelmente o Artform, ou pode ser o Blue Sky Bio, ou Blue Sky Plan. Vamos, se possível, levar essa logística eu estou ainda pensando, mas vamos fazer a confecção das moldeiras e colocar os numerinhos, posicionar os bracts. Vamos fazer um treinamento prático, como posicionar essas moldeiras em pacientes. E aí, vamos fazer o treinamento de arcos, tobinhas de arcos, vamos conhecer a biomecânica elementar. Desculpa, vocês estão escutando o celular tocar, o celular da clínica. Treinamento prático de alinhadores em uma das arcadas. Tá? Então, nós vamos fazer uma das arcadas, nós vamos alinhar com os alinhadores em office, 2 ou 3 alinhadores só para que tenhamos a oportunidade de ver o movimento. Então, eu pretendo, nesta oportunidade que nós estamos aí trazendo essa proposta à Team One, eu não quero revolucionar nenhum tipo de pensamento, não é esta a ideia. A gente até, quando a gente é jovem, a gente pensa em modificar grandes tendências, mas eu quero trazer para vocês
um passo adiante do que nós temos. São ferramentas maravilhosas que estariam guardadas na sua gaveta, esperando para serem aplicadas. E essas ferramentas, quando aliadas, elas se encaixam, se engrenam, se interlaçam numa logística de pensamento estratégico que funciona muito bem. Isso ainda não está escrito, isso está delineado em poucos casos clínicos na literatura. Mas a gente está pensando nisso diariamente, a gente está testando as várias formas e nós chegamos à conclusão que umas são exatamente a que nós pensamos que seja o futuro da ortodontia. Aliança de técnicas, não somente uma. Gostaria de convidá-los também ao nosso, graças a Deus, um congresso presencial, que será na maravilhosa Fortaleza. Eu vou estar falando sobre tratamento de maloclusões de classe 2, protocolos de terapias híbridas e estéticas, com o Maurício e mais essa equipe maravilhosa de colegas aí. Vamos falar sobre ortodontia digital, um debate, nesse caso tentando lembrar se era conferência, não é debate. Nós vamos fazer aí uma mesa redonda para poder colocar nossos pontos de vista. E vamos ter pela primeira vez algo chamado de BBOC Experience, ou seja, nós vamos apresentar nossos casos clínicos do board, não só eu, mas como outros colegas, e apresentar também como é a experiência de nós irmos atrás de um selo de excelência expedido por uma entidade de respeito como é a ABOR. Meus amigos, deixa eu ver meu tempinho aqui, nós estamos com 53 minutos e 45 segundos, tempos corretos, eu acho. Maurício, aqui nós temos aqui o QR Code para aqueles que estejam interessados, espero que muitos de vocês estejam interessados em pelo menos conhecer a nossa programação e quem sabe nos vermos em maio, final de maio, na cidade de São Paulo, na Team One. Ok? Meu amigo, não teve pergunta aí? Você não apareceu? Onde você eu estava aqui assistindo a aula, aprendendo como eu falei que ia fazer, né? Não vi perguntas aqui, pessoal bem tímido hoje, né? Mas olha, como eu falei, eu gostei muito de aprender, né? A minha expectativa era aprender e gostei do que eu vi. Bem, esse daí é um convite, né, que o Henrique tá fazendo. Eu acho que é muito legal, né? O convite primeiro da BOR, que acho que é uma entidade muito interessante a gente estar presente, participando, assistindo os eventos. E, em segundo, aí, eu acho que é o curso que ele vai aprofundar tudo que ele correu por aqui, né? Tudo que ele deu uma corridinha aqui. Não, ele falou bem rápido, mas eu acho que deu para ter uma visão, né, do que você vai abordar, como você vai abordar. Acho que foi muito legal. Parabéns, Henrique, muito bom. Como eu falei, estava ansioso para ver aqui seus slides, muito bem documentado, material muito bem detalhado, parabéns, e com certeza estou ansioso para assistir aqui presencialmente na Team One. Uma coisa que é boa a gente voltar nesse mundo presencial, né? Como é gostoso isso, né? Então... pois é, nós sempre assim pensamos em como seria, né, o nosso retorno, sobre o que nós estaríamos falando e como seria, né, a gente encarar novamente nossos amigos, nossos colegas, como é que eles estão se comportando hoje em dia. E acho que se você quiser pensar só um pouquinho, nós começamos um pouquinho desse debate digital agora nesses poucos minutos que nos restam aí, o que você percebe, o que está acontecendo de mais importante na nossa profissão. Claro que estão muitos temas e muitas coisas para serem abordadas, mas Maurício Casa, um sujeito que tem um professor, um conhecimento que a gente sabe muito bem, que vem, né, que tem uma bagagem muito forte dentro dos alinhadores e tudo mais. O que o Maurício hoje ensina e aprende com o que está acontecendo, Maurício? Eu acho que gostei, né? Virou o jogo, agora eu virei um entrevistado. Muito bom, gostei. Eu tenho uma réplica. Gostei, legal. Eu acho que é assim, né? Eu acho que a gente está vivendo um momento bem interessante no mundo digital, né? Eu acho que ficou fácil a ortodontia para muita gente. Eu vou botar um fácil entre aspas aí, né? Parece fácil. E eu tenho a oportunidade
né, revisei inúmeros casos na minha vida, né, não só na minha clínica, mas de colegas, tive a oportunidade de revisar, coisas que a gente não fazia no tratamento ortodôntico convencional. O tratamento ortodôntico convencional, nós antes a gente tratava o seu consultório e ficava para você. Se você não era professor, não ia divulgar, ninguém sabia. E com a ortodontia digital, não, a gente conversa com colegas, compartilha, troca ideias, pede ajuda. E eu, nesses anos todos, vou falar muitos anos, né, mais de 20 anos nessa estrada, eu vejo que parece muito fácil a ortodontia, parece que ficou muito fácil. E isso me preocupa muito, porque a hora que Exatamente. as pessoas vêm pedir ajuda para mim, sabe onde que está os maiores erros, maiores, posso chamar de erros, ou então falhas, ou então simplesmente a pessoa ela esqueceu de alguns pontos básicos no diagnóstico. O diagnóstico é muito importante para ter o resultado final. Tá tão fácil, e assim, eu vou falar assim, com muito tranquilamente, colegas assim com experiência, com tudo, ortodontistas bons, a hora que eles veem o digital, parece muito fácil. Eles esquecem, eles estão vendo o dente movimentar, eles se encantam. É um encanto, né? É um lindo aquele mundo Asma, né? digital. E a pessoa esquece daquilo. Então, meu primeiro alerta que eu dou, né, a gente sempre voltar, sempre pisar no chão, sempre voltar na minha ortodontia. E o segundo ponto, né, eu sempre defendi uma marca, trabalhava numa empresa, e sair da empresa, ter a oportunidade de estar fora, ver outros produtos, e assim eu vou falar outras ferramentas, não só produtos, né. A hora que eu estou sentado aqui na minha clínica, eu tenho que ter o arsenal, as ferramentas na minha mão que melhor atendam o paciente. Então, é uma oportunidade de eu estudar e ir atrás do que eu melhor posso fazer para o meu paciente, né. Então, na pandemia eu vi que o estudar ficou importante. Uhum. Informações a gente tem demais, né, muita informação para tudo que é lado. Agora, informação é uma coisa, formação é outra, né. Eu vou ter Uhum. uma formação, vou ter segurança de passar aquilo, ou tem muita coisa superficial colocada aí, né. É de Eu estou vendo filtrar, né? isso, eu estou vendo muita coisa superficial colocada aí, e as pessoas com vamos chamar assim, se dando como basta, né, aquela informação superficial já basta para mim, para ir para campo. E eu vejo que, poxa, tem tanta coisa que eu precisava formar mais, ter mais segurança para eu tratar. Então eu acho que é muito bom, né. O mundo digital funcionou, veio, tem tudo a ver com essa vinda da a pandemia, veio a educação digital, webinars, tudo mais. Entretanto, eh não está profundo, ele está muito, muito raso, né. E isso eu acho que é uma falha em nossa profissão como ortodontistas, a gente tem que valorizar, nos valorizarmos, e a gente tem que ter segurança, muita segurança está fazendo. E uma colocação que eu gostei ali, que você colocou, né, na distalização, a respeito da distalização, em média 2,6, né. É lembrar que a gente está tratando com biologia, né, é um ser humano. Poxa, se eu vou tentar com alinhador, não vou conseguir, eu vou ter que lançar mão de outras ferramentas. Eu não posso chegar para o paciente e falar: "Aqui eu só faço uma ferramenta, se não der certo, como que eu faço?". Então eu tenho que ter conhecimento, eu tenho que ter segurança do que eu vou fazer. Assim, suas colocações eu entendo também. Imagina você mostrou ali a rotação de um canino, quanto tempo eu vou rotacionar um canino daquela maneira com alinhador? É, Algumas dezenas 8 de, meses, né? 8 E meses, não e sei. ali com força ali a gente termina Talvez rápido. metade do tempo eu faço uma força direta com elástico, metade do tempo eu vou ter o resultado. Então eu estou tratando um paciente, eu estou dando, vamos dizer assim, eu estou dando, o melhor que eu posso para aquele paciente, é isso que eu tenho que me concentrar, né, eu acho que isso Exatamente. é muito importante. Pegando o gancho aí que você colocou, a gente tem que pensar. A tecnologia ela veio nos ajudar, mas ela, de certa forma, tem até medo de pensar assim, mas nós somos humanos e buscamos economizar energia, nossa energia, seja ela na atividade prática, seja ela na hora de pensar aqui o que eu tenho que fazer.
é uma tendência, né? É até um mecanismo de defesa. Eu preciso economizar energia para poder conseguir fazer o que eu quero. Então, a tecnologia ela veio mostrar, de alguma forma, que ela veio estimular que aquele movimento que está acontecendo na tela do computador pode ser execuível de uma maneira fácil. Então, a gente tende muito, principalmente no início, aquele encantamento, né? O pico você fica inflamado pela excitação de você ver os dentes movimentarem, que é coisa que é tão difícil de se fazer com a ortodontia em geral. Mas quando você começa a amadurecer, aí você começa a entender a importância da personalização, da individualização dos seus aparelhos, que antes eram daqueles que você pegava na gaveta e colocava no paciente para ver o que dava. E quando você atingiu este patamar, aí as coisas parecem que ganham outra dimensão. Tá? Então, é muito interessante que nós estamos aqui, nós dois, nessa tela de computador, que temos raízes totalmente distintas. A sua raiz, é por isso que eu incitei a tua pergunta, porque a tua raiz ela é sobre os alinhadores, aparelhos removíveis, que ainda eram rudimentares. As minhas raízes são ortodontia lingual, feita de maneira rudimentar. E hoje a gente se encontra, certo? Então, e você tem muito a agregar ao meu trabalho. Mas eu também, modestamente, posso dizer que eu tenho muito a agregar à ortodontia com alinhadores. Então, eu acho que esse tipo de, modestamente dizendo mesmo, mas esse tipo de conhecimento só tem a somar pelo bem do paciente e pelo nosso bem também, para a gente conseguir maior eficiência nos nossos sistemas. Deixa eu responder uma pergunta da doutora Mônica Canuto. Mônica Canuto. Isso. Esse curso tem algum conhecimento para quem que tem um conhecimento prático igual? Não, Mônica. Esse curso ele é perfeitamente para iniciantes. É isso que ela perguntou, né? Se tem que ter. Não tem que ter, não tem que ter nenhum tipo de experiência prévia com lingual, não. Não é pré-requisito, tá? Aliás, nós pulamos toda aquela parte de histórico, essas coisas, vamos direto para o que interessa, tá? Eu agradeço a colocação aqui do pessoal, né? Obrigado, tal, mas eu gostaria de fazer um comentário aqui da doutora Priscila Brewer, que ela fala que as várias técnicas que existem hoje se complementam e nos instigam a estudar cada vez mais e fazer escolhas inteligentes e corretas. Eu vou dizer uma coisa da Priscila. Priscila, eu conheço ela já há bastante tempo, é uma veterana na ortodontia, mas eu assino embaixo e eu digo assim, ela não parou de estudar e ela continua estudando até hoje. Eu acho que é isso que nós que estamos na área a área médica, a área odontológica, a gente tem que estar muito aberto às novidades, tem que saber experimentar, saber adotar essas novidades assim na sua clínica para entregar o melhor para o paciente. Então, isso nós temos que fazer a vida inteira. Né? Eu acho que se eu chegar e falar, olha, tudo que eu conheci em 2022 de alinhadores, vou fazer alinhador, eu estou sendo negligente com o que eu possa executar ou fazer no futuro, porque tem tecnologias, maneiras, a gente vai aprender, vai mudar muita coisa, a gente tem que estar muito aberto, estudar, ler. Então, eu acho que a gente tem que estar muito atento a isso. É isso aí, doutora, não parar nunca. Essa é a nossa missão. É isso daí. Infelizmente, que a nossa profissão nunca vai cair no mesmismo, não é? Nós sempre novidade, cada paciente é uma história. Então tá bom. Olha, pessoal, eu agradeço demais a presença de todos. Esse webinar vai ficar gravado, quem quiser revê-lo, vai estar na nossa página. E toda semana temos aqui uma novidade, um profissional diferente falando. Rick, foi um prazer enorme estar aqui com você. E vontade aí, logo volto para Ribeirão para a gente tomar mais cerveja e trocar mais ideia. A gente aprende muito nesse tipo de papo, a gente aprende demais, isso é muito bom. Cerveja na sexta e na sábado estamos andando de bike, viu, Mal? Não se esqueça. Combinado. Muito obrigado a todos, uma boa noite. Fiquem todos com Deus, tá? Obrigado. Obrigado. Tchau. Tchau.